Olá, hoje a gente vai explorar uma abordagem muito bem estruturada, pensada para criar mudanças numa única sessão. O foco é num desafio bem comum. Por que as pessoas travam? Vamos entender o framework do microcoaching, que foi desenhado justamente para transformar problemas em ações concretas. E para começar, nada melhor do que essa frase do Einstein. Ela pega bem no ponto do dilema que o microcoaching se propõe a resolver. Muitas vezes, a solução não é pensar mais, e sim pensar de um jeito diferente. E é exatamente aí que a gente entra no que vamos chamar de espaço do problema. Então, por que será que os problemas persistem? Sabe, na maioria das vezes, não é por falta de recursos, mas porque a nossa percepção da situação está limitada. É como estar numa sala e enxergar só uma porta, sem nem perceber que existem outras saídas. Esse é o tal espaço do problema. E aqui o contraste fica bem claro. De um lado, o espaço do problema. É onde tudo parece repetitivo, sem saída, sabe? A atenção está toda focada no que não funciona. Do outro lado, o espaço da solução. O pulo do gato aqui é a mudança de foco. Em vez de tentar consertar o problema, a ideia é criar um espaço onde as soluções comecem a aparecer e os recursos fiquem acessíveis. E aí que a gente chega no coração do microcoaching. O objetivo não é o coach resolver o problema para a pessoa. A meta é outra, é expandir o campo de visão, a arena mental onde essa pessoa está operando. Quando esse espaço se expande, novas opções aparecem quase que naturalmente. Então a lógica é essa aqui, ó. A gente parte de um espaço de solução que está restrito, usa as intervenções para expandir esse espaço e, como resultado, o problema se transforma em algo que pode ser resolvido com uma ação, com um comportamento. O problema não some num passe de mágica, não. Ele se torna solucionável. E tudo isso se baseia em três ideias muito fortes. A primeira é que o coach não está lá para instalar nada novo. Ele só ajuda a pessoa a acessar os recursos que ela já tem. A segunda é que a mudança acontece quando uma nova informação, uma nova perspectiva, entra no sistema e força uma reorganização. E a terceira, que é genial. A mudança não precisa ser gigante. Um pequeno ajuste na percepção pode destravar uma transformação enorme. Tá, legal. Mas na prática, como é que se faz para expandir essa percepção? A abordagem do microcoaching oferece três alavancas, três dimensões principais que um coach pode usar para introduzir essa nova informação no sistema da pessoa. Pensa nelas como as ferramentas principais: tempo, perspectiva e a estrutura da experiência. Cada uma delas abre uma porta diferente para recursos e insights que estavam fora do campo de visão. Vamos ver cada uma rapidinho. Começando pelo tempo. Imagina que alguém está preso no agora do problema. O coach pode guiar essa pessoa para um sucesso do passado, ativando recursos que estavam na memória. Ou pode fazer um convite para imaginar um futuro onde o problema já está resolvido, usando o poder da imaginação para criar um novo estado desejado. Aí vem a perspectiva. Muitas vezes a gente só consegue ver a situação do nosso próprio ponto de vista, né? A intervenção aqui pode ser simples, mas poderosa. Como é que outra pessoa veria isso? Ou então, se fosse possível se afastar e assistir a essa cena como um observador, o que se notaria? Essa mudança de ângulo revela coisas que antes eram invisíveis. E a terceira dimensão é a estrutura da experiência. Aqui a gente explora diferentes níveis. Se o foco da pessoa está só no comportamento, tipo, eu não consigo fazer isso, o coach pode perguntar sobre capacidades, que habilidade ajudaria aqui? Ou sobre identidade, que tipo de pessoa lida com isso de forma natural? O recurso pode estar em um nível totalmente diferente daquele onde o problema parece estar. E essa frase do Gregory Bateson, nossa, ela resume isso de um jeito genial. A mudança pode ser rápida. Não é sobre o tempo do relógio, entende? A transformação acontece no exato momento em que a informação certa chega na parte certa do sistema, permitindo que ele se reorganize. É um processo de comunicação interna. Ok, a gente já entendeu a teoria. Mas e a prática? Como tudo isso vira uma sessão de coaching? O microcoaching propõe um fluxo de 8 passos, como se fosse um roteiro, mas um roteiro bem claro e flexível. Esse aqui é o mapa da sessão. Começa com o foco no resultado, define o destino e o ponto de partida, e usa uma escala para a gente medir o progresso. O passo 5 é o coração do processo. É ali que aquelas três dimensões entram em jogo. E muito importante, tudo termina traduzindo o que foi descoberto em uma ação concreta. A grande pergunta, então, é: tá, mas o que um coach realmente pergunta para aplicar essas dimensões? Como isso soa numa conversa de verdade? Bom, aqui tem uns exemplos bem práticos.
Para mexer com o tempo, perguntas sobre o futuro ou o passado. Para a perspectiva, convites para adotar outros pontos de vista. E para a estrutura, perguntas que vão explorar capacidades, valores ou até identidade. São perguntas simples, mas que abrem portas para informações totalmente novas. Mas olha, o microcoaching vai além de ser só uma caixinha de ferramentas, sabe? É uma filosofia sobre o desenvolvimento e a maestria na prática do coaching. Esse slide aqui é fantástico porque ele mostra uma mudança de mentalidade. De um lado, o iniciante está focado na ferramenta. Qual técnica eu uso agora? Já do outro lado, o mestre pensa diferente. Foca no sistema da pessoa e pergunta: qual é a informação mínima, mas mais potente que eu posso introduzir para que o próprio sistema se reorganize? A gente sai da aplicação de ferramentas para o design de intervenções. E essa busca que leva a gente para um conceito final, que é a ideia de elegância. A maestria se mostra na intervenção elegante, aquela que causa o máximo de impacto com o mínimo de complexidade. É sobre ter precisão, calibrar exatamente qual dimensão precisa ser explorada e, claro, respeitar a capacidade que a pessoa tem de encontrar as próprias soluções. E para a gente fechar, fica essa reflexão final. Seja no coaching, seja na vida, a pergunta-chave talvez não seja como resolver um problemão, mas sim, qual é a menor mudança de percepção que, uma vez feita, torna todo o resto possível? Pensem nisso.